Direto dos estúdios Xoxotube, mais um plantão do Sapatão no feriadão de 15 de novembro de 2022. E eu quero dizer para vocês aqui uma frase do Bertolt Brecht. Não sei se vocês conhecem. É assim, ó, a cadela do fascismo está sempre no cio. E ela, querida, aqui no Brasil, está com os dentes arreganhados. Para quem? É claro que para o Lula, para a Janja, né? Então, essa midiona aí, corporativa, já começou os ataques. Essa midiona aí que a gente considera a midiona da direita, mas que foi quem pariu esse maldito da extrema-direita que está aí, e essa gente enlouquecida, extremista da direita que está aí, foi colocada no mundo pelas mãos dessa grande mídia corporativa, né? Que tem ali entre o seu Deus mais brilhante o mercado, né? Ai, desculpa, estou com uma tosse. Chegou aqui no meu canalzinho, gente, de Xoxotube no YouTube, curte, compartilha, comenta, se inscreve nessa bagacinha. Se inscrever não custa nada, não. Se inscreve aí. Dá like também, não cai o dedo. Dá um joinha, faz favorzinho. Agora, se você for muito fofo, quiser me fazer um pix, a chave é mimparada@gmail.com. Eu sempre deixo na descrição desse vídeo. E se quiser me seguir nas outras redes sociais, eu sou Inês Prado no Facebook, Inês Espontânea no Instagram e sou @InêsDLX no Twitter. Eu quero mostrar para vocês uma matéria, uma tuitada na realidade, mas que era uma matéria do Estadão do ano passado. Então, foi quando descobriu-se que o Paulo Jegues, conhecido como Posto Ipiranga, desse ainda presidente da República, que não aparece, tem várias semanas aí, né? Desde que o Lula ganhou as eleições, ele apareceu a público aí 2 vezes. Existem notícias que estão dando que ele está com erisipela na perna, que a perna está toda infectada e cheia de ferida. Pois bem, até agora não sabemos se a perna caiu ou não. Mas, lá no dia 3 de outubro de 2021, explodiu o tal do Pandora Papers. E nesse Pandora Papers, descobriu-se, então, que esse Paulo Jegues, o Posto Piranga, ele tinha grana no paraíso fiscal. Não dá para saber quanto que ele tem de dinheiro, porque quando está em paraíso fiscal, eles nunca dizem o valor do que tem lá, né? Mas a mídia corporativa, por exemplo, o Estadão, da escolha muito difícil. Lá em 2018, era para você escolher entre um fascista, entre um assassino miliciano e um professor. Eles disseram assim, colocaram a opinião deles, né? O maldito editorialista do Estadão. Uma escolha muito difícil. E deu no que deu, a gente passou esses 4 anos aí, ó, sentando gostoso, né? Ainda estamos sentando. Mas, enfim. No Estadão, eles colocam assim, 5 questões sobre o Pandora Papers e colocaram na capa a foto da Shakira. Tipo assim, o Paulo Guedes desatolado até o pescoço, mas a imagem que eles escolheram para colocar foi a da Shakira, né? E daí eu venho aqui com uma matéria do Le Monde Diplomatique, que foi escrito pela Jana Viscardi, que eu já falei dela aqui para vocês, que é uma linguista. Então, com ela eu aprendo muito sobre isso, sobre a escolha das matérias e das imagens que eles colocam nessas matérias. E tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que é para a gente comprar da maneira como eles querem que a gente compre. Então, a Jana escreve aqui, nessa matéria que ela faz, nessa crônica que ela faz, no Le Monde Diplomatique, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, foi no dia 4 de outubro de 2021, lá no YouTube.
Ela tem um vídeo super bom sobre esse assunto também. Eu gosto muito da Jana Viscardi. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foram citados no Pandora Papers. Contudo, a imprensa não deu destaque ao fato. Leia a análise da Jana Viscardi sobre a escolha das imagens para ilustrar a notícia em um dos principais jornais do Brasil, que no caso aqui do Estadão. E daí vem a matéria, que nós não vamos ver todinha, tá? Mas eu vou ler aqui no começo, aqui, ó. Se você acompanha o noticiário impresso, hoje largamente disponível no formato digital, já deve ter percebido que boa parte das notícias veiculadas vem acompanhada de ao menos uma imagem ilustrativa. Essa imagem pode ser uma fotografia, uma ilustração, uma pintura. Variadas são as possibilidades. Muitas vezes, no entanto, não damos conta da importância que essas imagens têm para o enquadramento que se dá para o tema escolhido para ser noticiado. Então, vocês podem acessar a coluna da Jana Viscardi, que inclusive coloca, né, Pandora Papers, a Shakira aqui na capa, e depois, mais aqui abaixo, ela coloca também do Estadão, olha, líderes mundiais são acusados de esconder milhões em paraísos fiscais no Brasil. Aparecem nomes de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto, vocês vejam aqui nessa foto, ele está saindo de trás da cara do Paulo Guedes, aqui, ó, e é a cara dele que está focada, porque o Paulo Guedes mesmo, na realidade, que é o ministro da Economia do Brasil, ele está totalmente desfocado na foto, olha. Então, se dá muita mais ênfase a esse presidente aqui do tal do... Ah, ele eu acho que era presidente de um banco aí que eu não vou saber. Paulo Guedes é o ministro, o presidente do Banco Central, tá? Então, eu recomendo que vocês vejam lá vídeos da Jana Viscardi, que é essa linguista, que eu acho maravilhosa. Leiam a coluna dela aí no Diplomatique, Diplomatique, que é do ano passado. Mas tá bom. Então, quando eles querem dessa gente aí, de extrema direita, né, gente? Que nós sabemos que quem estava empoderado, esse Bolsonaro de extrema direita, totalmente bélico, um tosco, um criminoso, aliado aos piores crimes que poderia um presidente estar associado. E lá, queimando prova, enquanto está com a perna apodrecida, segundo a imprensa, os computadores estão sendo todos zerados, né? Estão formatando todos os computadores e, com certeza, eles estão queimando prova. Mas tá bom. Quem é que dá ênfase para essa extrema-direita é a imprensa. A imprensa dá ênfase. Então, a gente vai ver lá atrás uma matéria... Aliás, eu quero mostrar para vocês, quando a gente joga aqui no Google, relógio do Lula, aparecem várias matérias, olha. Nas imagens, tem a mãozinha do Lula, sem o dedo aqui, né? A mão esquerda dele, que ele perdeu o dedinho, acho que é a mão direita. Ah, agora eu não sei qual das mãos que ele não tem o dedo mindinho. Eles vieram aqui colocar do relógio do Lula, que custa, então, R$84 mil, que é um relógio da marca Piaget, um relógio suíço. E daí vem aqui, ó, só matéria, ó. Relógio, o Moro ironizando o relógio do Lula, que custa R$84 mil, né? O relógio de 80 mil, relógio de Lula é cortado na foto. Então, isso aqui, esse relógio, ele colocou na comemoração do dia do centenário
do Partido Comunista do Brasil. Então, ele foi fazer um discurso no ano passado, não, no ano passado não, em março de 2022, que foi o centenário. Ele colocou o relógio no pulso e foi fazer um discurso e foi homenagear o Partido Comunista do Brasil. A cadela do fascismo, querida, os dentes arreganhados. Porque, como assim? O Lula, que defende os direitos dos pobres, dá para gente cerveja, picanha, né? Como assim ele tem um relógio de 80 mil? Não pode. Não, não pode. O Lula tem um relógio de 80 mil. Um cara que trabalhou a vida inteira, que foi 8 anos, e agora vai ser mais 4 anos presidente desse país, nunca, jamais poderia ter acesso a uma coisa boa, a uma coisa bacana, a uma coisa que fosse delegada só para gente rica. Porque o Lula é nordestino, né? Como assim? Como assim? E se ele defende o que o pobre tem, as mesmas coisas que uma pessoa que tem uma vida confortável também tenha, ele jamais poderia ter acesso a esse tipo de coisa. Ai, tá bom. Aí nós vamos aqui para outra matéria, que também foi um boom na imprensa de dentes arreganhados, que foi a suíte da lua de mel do Lula e da Janja. Então, aqui, ó, Lula e Janja terão noite nupcial de R$ 3.000. A suíte deles custava a diária R$ 3.000, gente. Para um ex-presidente da República, uma suíte de R$ 3.000 de lua de mel. Eles estavam aqui dizendo, ó, Lula fica em suíte mais cara de luxo, de hotel de luxo em Brasília. Esse é o Estadão, esse Estadão é o mais perigoso. Não que os outros não sejam, tá? Essa mídia corporativa, quem financia a mídia corporativa são os grandes empresários, os tais da mão invisível do mercado, que são os banqueiros, os zilardários, empresário bilionário. Então, é claro que, pautados por essa mão invisível, é claro que eles vão xoxar o Lula, que quer empoderar o pobre, né? Aí o Estadão fala isso daqui, ó, Lula fica em suíte mais cara, R$ 3.000. Após o casamento com Janja, esse daqui, com certeza, ó, o Valor Globo, eles estão evidenciando aí, mostram fotos do hotel na onde ele vai passar a noite de núpcias. Ai, daí veio o Paulo Vieira defender, aí existe toda uma comoção, né, gente? Porque daí é claro que nós desse campo aqui, a gente vai lá no Twitter, ou vai nas redes sociais, ou vai na esquina, sabe? Vai na padoca, quando alguém repete esse tipo de falácia, e a gente dá os nossos berros, né? Porque é incrível que, principalmente, o que essa mídia pauta, que assim, quando essa mídia corporativa pauta, e ela está sendo, ela está capturada pela tal da mão invisível do Deus mercado, né? Que é o Deus dos velhos, branco, ricos e lardário, e ela joga para a gente, tem muita gente de cá que compra essa história e repete, e reproduz. Tem muita gente que eu conheço falando tudo isso. Ai, mas nossa! E é pobre, ou é da classe média, sabe? Mas está reproduzindo isso. Essa falácia que eles querem passar, né? De que, então, quem pode e quem não pode ter o quê e do valor que aquilo tem. Não contentes, né? Você não está contente, não. Então, a gente vem aqui, ó, outra celeuma causada, que está dando um fuzuê do caralho. Aqui, ó. O Lula foi para a COP27, hoje ele vai falar, né? Que é hoje que ele vai falar lá, na COP27. E daí, o que foi que a grande mídia fascista, no Cio, com os dentes arreganhados, noticiou?
Lula irá à COP em jatinho de empresário. É um erro. Certo mesmo, é para ficar cocaína no avião da FAB, né? Mas, enfim. Lula, aqui embaixo. Lula e a razão para ir de jatinho à COP 27. Isso daqui é o Diário do Centro do Mundo. Então, eles dão as razões do porquê que o Lula foi de jatinho, que existem várias, né? Lula embarca para o Egito em jatinho registrado nos Estados Unidos. Isso daqui eu já vi também. Lula viaja nessa segunda-feira ao Egito. Deixa eu ver o que outro aqui que tem. A Veja aqui, ó. Avião usado por Lula é registrado nos Estados Unidos. E daí, eles vieram falar aqui com uma história de que o Lula vai usar o jato que é registrado nos Estados Unidos, para tanto, o empresário que é dono do jatinho não paga imposto aqui no Brasil. Querida, desde quando o jato paga imposto, lancha paga imposto? Não paga. Mas, enfim, a Folha. Lula foi alertado sobre o custo político de carona em jato. Então, aqui existem várias, mas várias matérias que dão que o PT, o Partido Trabalhista, fretou o jatinho para o Lula. Outras, tipo a Mônica Bergamo, diz assim que ele não foi fretado, como se o Lula estivesse pegando uma carona, porque existem matérias que dão também que esse empresário estava indo também para a COP, convidou também o Lula e a equipe dele, de não sei quantas pessoas, acho que 12 pessoas, para ir junto com ele no jatinho. Mas também não pode. Pegar carona com um empresário não pode. Isso porque o Lula ainda não tomou posse, hein, gente? O Lula não tomou posse. Ele não é presidente ainda. A posse dele oficial vai ser no dia 1º de janeiro. Então, sem ele ser presidente, eles já estão fazendo esse quiprocó na vida do Lula. Mas só do Lula? Isso que nós queremos mostrar aqui para vocês. Ó. Será que é mesmo só do Lula? Vocês lembram do episódio da Eliane Cantanhede aí, espinafrando a Janje, dizendo que ela teria que cumprir, enquanto primeira-dama, um papel que ficasse restrito às 4 chaves dentro do quarto. A Janja já tinha gravado essa entrevista no Fantástico, que correu aí domingo, que foi uma entrevista muito boa, não sei se vocês viram, mas ela não tinha lido ainda ela não tinha visto ainda essa fala dessa Eliane Tucanhede lá no Em Pauta da Globo News. E a entrevista dela no Fantástico foi muito boa, durou um bloco inteiro do Fantástico. A Lula é brilhante, a Janja é brilhante, ela é sensacional. Mas o que aconteceu? A mídia fascista de dentes arreganhados, cadela sempre no cio, camisa de Janja no Fantástico é de grife. Para a sua primeira entrevista, ela escolheu uma blusa de uma grife. Fantástico. Janja escolhe camisa de marca brasileira. Então, essa daqui ainda vem dizer o porquê. Ó. Essa Pleno News aqui, ó. 2.580 foram ver o valor da camisa da Janja. Virou o assunto, olha aqui, a Caras, ó. A Caras é melhor, né? Janja usa camisa visionária de 2.580. Gente, o que vira assunto para essa mídia golpista do caralho? Essas pessoas, o Lula e a Janja, o Lula ainda nem é o presidente, a Janja ainda nem é a tal da primeira-dama. E essa gente já está despejando, investigando coisas que não têm a mínima relevância
para um presidente eleito que está se predispondo a acabar com a porra da fome no Brasil. Mas é claro que é isso que deixa o mercado irritadíssimo, né? Ter um presidente eleito que diz que vai acabar com a fome no Brasil, dá comida para o povo, dá mais educação, dá mais saúde para o povo, que vai colocar o povo na planilha da economia. É isso que faz com que essa cadela no cio dessa mídia fascista arreganhar os dentes. Então, eu peço que vocês fiquem atentos a isso, porque muitas vezes essas coisas passam muito batido pela gente, né? Passa muito batido, e a gente não enxerga. Essa gente que costuma falar isso é a mesma gente que reclamava quando chegava no aeroporto e dizia que o aeroporto estava cheio de gente pobre. Essa burguesia escrota, essa classe média entojada, que deu piti, porque tinha gente pobre dentro do aeroporto. Sabe, essa gente que é assim, quando nos governos do PT, a classe miserável e a classe pobre, eles tiveram ascensão. Os ricos, milionários, também tiveram ascensão. A classe média ficou ali, estagnada na classe média. Ela não perdeu nem ganhou mais com os governos do Lula, né? Porém, ela ficou chateada por isso. Haja visto um vídeo que eu tenho aqui da Danusa Leão, a falecida, né? Danusa Leão, que dizia que não tinha mais graça ela ir, então, para a França, para Paris, sendo que ela poderia encontrar lá o porteiro dela, e que isso ia deixá-la totalmente avexada. Então, essa gente da classe média se viu totalmente afrontada. Por quê? Ela continuou tendo os direitos dela, mas ela não queria era que o pobre adquirisse um direito igual ao delas. Sabe isso? Então, olha, o que eu quero muito, muito frisar aqui é que a gente elegeu o Lula, mas muita coisa vai ter para a gente fazer, viu, gente? Porque o que eles vão aprontar para tentar fazer o governo do Lula ser um fiasco, vai ser muita coisa, não vai ser pouca, não. A gente conhece o Lula, nós sabemos como ele é, e a gente confia nele. Porém, ele vai precisar muito da nossa ajuda, viu? Eu, particularmente, vou estar aqui sempre à disposição. Espero que vocês também. E, principalmente, que se mantenham atentos e fortes. Um beijo e até o próximo show.